Boa noite. Bom, esse vídeo é para falar a respeito daquilo que eu acredito que foram os maiores potenciais genéticos para esportes de força. Vamos colocar assim, tipo, existem alguns atletas que conseguiram feitos incríveis, mesmo não sendo tão grandes ou tão pesados, como por exemplo o John Hack, que com peso um pouco mais de 90 quilos conseguiu um supino de 272,500 gramas, ou um levantamento terra de 415 quilos, mas que para um cara de 90 quilos é insano. Mas a respeito dos maiores potenciais genéticos para recordes absolutos, a gente pode prestar atenção que a maioria são pessoas enormes, no caso. Bom, o Thor Bjornsson, com 10 centímetros, ele tem o que? Uns 12 centímetros a mais que o Ed Hall. O Ed Hall tinha 1,91 e o Thor Bjornsson 2,6. E o Ed Hall, quando ele bateu os 500 kg de terra, o deadlift, ele conseguiu fazer isso com um peso de 196 quilos. O Thor Bjornsson, ele estava pesando 211 quilos, se eu não me engano. Eu vi no vídeo do Coach Ruben, quando ele tava, o Thor subiu na balança, ele estava com um peso de 211 quilos. A diferença foi muito grande, porque um peso corporal a mais, uma estatura a mais, tipo, para quando você fala de recordes absolutos. Geral 500 kg. Tem manchas que a gente carrega com orgulho. Novo Omo com biotecnologia. Os anúncios. Eu vou ver aqui do jeito que dá, tá? Não tem muito recurso não. O paciente vai ter alívio da sensibilidade e vai ganhar 8 benefícios. Meu YouTube não é prêmio. É o YouTube normal. Mas olha o nível de esforço que foi para 500 quilos. Sangrou o nariz. Ele chegou a desmaiar, defecar. Ele fala muita coisa sobre isso em entrevistas dele mesmo. Agora o Thor. Olha a diferença. Como ele ficou depois de ter levantado. O Ed Hall, aquilo lá foi o limite máximo dele. O Thor, eu acho que uns 10 quilos a mais era capaz dele conseguir. Porque o esforço não foi o extremo a ponto dele desmaiar, dele ficar ruim, que nem o... Aí. Ele conseguiu ficar normal, saiu andando, comemorando tudo. Agora a respeito de marcas, por exemplo, como
vamos pegar a questão do supino. Julius Maddox. A marca do Julius Maddox foi 300, acho que foi 355 QG de supino. Tá. O vídeo está aqui. Julius Maddox conseguiu 350 kg de supino. Julius Maddox estava pesando uns 200 kg mais ou menos. Aí teve o recorde do Daniel Zamani também, de 365. Mas tem um atleta que eu vou falar agora que esse era um potencial genético incrível para a força, só que ele foi para o fisiculturismo. O Greg Kovacs. Tem um vídeo do canal do Fred Treino Pesado, que ele fala das marcas do Greg Kovacs. O Greg Kovacs chegou a supinar com 350 quilos, ele chegou a pesar 190 quilos só de massa magra, a maioria. Então, tipo, esses outros atletas, eles tinham um pouco mais de gordura corporal do que ele. Se o Greg Kovacs fosse fazer uma dieta que fosse focada no levantamento de peso puro, e ele não fosse focado naquela dieta restrita, tipo, focando em definição e fosse focar somente em força pura, eu acredito que no máximo do Greg Kovacs, ele teria, talvez, hipoteticamente falando, não vou dar certeza, mas ele poderia alcançar os 400 kg de supino alto. Porque se ele bateu 190 kg de peso corporal com no máximo 10% de gorduras, se ele fosse ter uma gordura corporal mais ou menos parecida com a do Daniel Zamani, por exemplo, ele poderia, e fosse focar no máximo de força possível, provavelmente no powerlift ele seria tão grande no powerlift quanto o Ronnie Coleman foi no fisiculturismo, ou algo do tipo. Ele foi um potencial genético imenso desperdiçado no esporte errado. Um outro potencial genético que eu digo que tinha o potencial genético, mas só que não fazia treinamento, porque ele só foi um lutador do WWE, Andre the Giant. O Andre the Giant, ele tinha uma estrutura de 2,23 metros e chegou a pesar 235 quilos. Então, em questão de estrutura óssea, massa corpórea, essas coisas, ele nunca fez nenhum tipo de treinamento, e mesmo assim ele tinha uma força muito grande por conta do tamanho. Agora, supondo que ele tivesse direcionado isso para treinamentos com pesos, essas coisas, durante anos, provavelmente as marcas que esse cara chegaria também seriam insanas. E sobre aquele que eu acho que foi o maior potencial genético, hipoteticamente falando, para esportes de força do mundo, que, tipo, registrado, seria Mills Darden. Se confirmando as histórias sendo verdadeiras, seria o Mills Darden. As informações que a gente tem do Mills Darden é que ele chegou ele tinha 2,29 metros de altura, e a massa corpórea dele chegou a
mais de 450 quilos. Eu não sei como, que eu não acreditava nem que seria possível para um ser humano, tipo, chegar a uma estrutura dessa, mas se alguém com uma estrutura dessa, tipo, fosse confirmado, e em relação a treinamentos, essas coisas, seria estratosférico. Tipo, é uma coisa surreal para imaginar para um ser humano. Enfim, as imagens aqui relacionadas a Mills Darwin são essas. A maioria das pessoas que atingem esse peso normalmente ficam travadas em cima de cama, não conseguem se movimentar. No caso do Mills Darwin, pelo que eu percebi, ele tinha uma estrutura óssea grossa e isso permitiu a ele conseguir controlar esse peso. Ele conseguia caminhar, conseguia fazer as coisas normais, andar. Ele tem relatos dele que ele carregava peso, essas coisas. E ele tinha esse peso, dominava esse peso, conseguia caminhar, conseguia levar uma vida normal. Agora, uma estrutura dessa, se fosse jogada para um treinamento, eu acredito que muito provavelmente seriam feitos inalcançáveis que ele conseguiria. Enfim, é isso. É um vídeo sobre aquilo que eu imaginei que hipoteticamente seriam as maiores genéticas já registradas na história da humanidade para esportes de força. Relacionadas a essas histórias que eu venho pesquisando. E naquilo que eu observo e tal. E é isso aí. Uma boa noite para todo mundo.